Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje. E o que nos motiva a fazer essa reflexão é mesmo dentro da Palavra de Deus, são as coisas que nós buscamos conhecer para que a gente possa ir vivenciando e buscando entender o que é que Deus tem para nós. Aqui nós vamos direto à leitura da Palavra de Deus, que está na carta de São Paulo aos Romanos, né? Capítulo 8, versículos de 28 a 34. Vai nos dizer alguma coisa muito importante para nós que buscamos viver, né? Você, buscamos viver a Palavra de Deus. Nos diz assim, bom, o título é isso, Predestinação, certeza da salvação. Começa dizendo assim, aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios, os seus projetos, os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que ele predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? Esses escolhidos de Deus somos todos nós, eu, você. Nós somos esses escolhidos, esses predestinados, esses glorificados. O que mais que ele falou tanto? Esses justificados, enfim. Então é isso, ele diz assim, quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Então, nós temos a boa notícia hoje para nós. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Que às vezes a gente fica muito preocupado, né? Muita incerteza na nossa vida. Já percebeu que nós vivemos numa incerteza tremenda? Porque a gente pensa
que Deus trata a gente de uma forma discriminatória, ou que ele olha a gente assim com um olhar de dó. Não, é um olhar de misericórdia, né? E de perdão. Mas eu vou aqui ao texto que a gente preparou para dizer assim. Primeiro versículo diz para nós assim, né? Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E esses que amam a Deus, segundo a palavra, somos nós que amamos a Deus. Todos nós falamos de Deus. Às vezes de uma forma, cada um do seu modo, cada um de nós com os limites que nos impede de ir mais à frente, mas todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é que a gente entende com isso? Às vezes a gente pede algo para Deus e às vezes não recebe conforme a gente queria. Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer. Aí a gente pode ser tentado a maldizer, né? A blasfemar contra Deus. Por que aquele lá, o Senhor privilegia com tanta coisa e esse aqui não? Por que eu tenho essa vida que eu não gostaria de ter e o outro tem? Mas sempre nós esperamos pela fidelidade de Deus, pela generosidade, por ser Deus quem Ele é. Esperamos que quando nós não recebemos aquilo que nós pedimos, exatamente do jeitinho que nós pedimos, porque nós até colocamos detalhes, né? É que Ele está preparando com certeza algo melhor para nós. Isso é a certeza da palavra, porque Ele diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo não saindo muito a contento, pode crer que Ele está preparando sempre o melhor para nós, sempre algo que nós vamos aproveitar mais, vamos desfrutar mais. De uma forma ou de outra, ou Ele concedendo no momento que se pede, como às vezes acontece, ou Ele não concedendo, Ele está sendo justo, bondoso, misericordioso para conosco. Então nós não temos assim uma brecha, um motivo para reclamar de Deus. Ponto. Ele diz para nós que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Ele é Deus. Então, essa é a nossa certeza de salvação e que nós fazemos parte dos desígnios de Deus, ou seja, dos projetos de Deus. Estamos dentro do projeto de Deus. Deus tem um projeto de vida para nós. Então, é assim que a gente entende. Nós não podemos desesperar, mas ao contrário, sempre esperar. Agora, primeira observação sobre isso que falou, no primeiro e no segundo item. O nosso problema é falta de confiança em Deus. Nós ouvimos Deus falando para nós, do seu projeto para nós, mas não cremos suficientemente para nos deixar tranquilo. A gente vive numa insegurança, numa incerteza. Será que Deus quer isso? Será que Deus me concede isso? Olha, de alguma forma, se Ele não conceder agora, Ele vai nos dar o melhor.
Se Ele não nos deu o que nós pedimos, Ele vai nos conceder coisa melhor ainda do que nós, porque Ele sabe. Às vezes nós não sabemos como pedir, não sabemos como orar, mas Ele sabe o que nós precisamos. Então é isso, de alguma forma nós vamos sair na vantagem. Então, precisamos confiar mais em Deus. E nós vimos falando do seu projeto, nós não tomamos posse. Quando a palavra está sendo proclamada, por exemplo, como essa que nós proclamamos, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos tomar posse disso. Então, eu vou ficar tão contente, tão feliz, porque eu não estou desamparado e nem eu estou ouvindo e nem me aliando a alguém que está mentindo para mim. Nesse mundo, como nós somos imperfeitos, podemos dizer, olha, quem que pode me garantir que eu vou ser tão fiel de não mentir para ninguém e não só fazer o bem? Nós não temos essa grandeza dentro de nós ainda, porque Ele que tem, porque Ele é perfeito, nós não temos ainda. Então nós estamos ouvindo uma palavra de quem nos pode garantir o que está prometendo, Deus. Então nós não podemos ficar tristes, ficar desanimados, ficar desconfiados, porque nós estamos ouvindo Deus falar conosco e precisamos dizer assim, não, essa palavra é para mim, essa palavra é bem para mim mesmo. Eu vou agarrando com os 4 dedos, com as 2 mãos, que essa palavra é para mim, eu preciso acreditar, porque isso vai se cumprir na minha vida. Porque eu estou seguindo Ele, eu estou acreditando nele e Ele não vai mentir para mim, porque Ele não mente, simplesmente Ele não mente. Então é essa a nossa conclusão. Então, às vezes nós colocamos a nossa salvação e a nossa confiança em mão de pessoas. Analisa um pouquinho. Às vezes nós colocamos a nossa salvação, a nossa confiança na mão de pessoas. Às vezes há alguém que você diz assim, aquela pessoa eu confio plenamente. Pessoa é íntegra, uma pessoa não mente. E será que nós temos essa confiança tão inteira em Deus? Eu não vejo Deus. Lógico que nós não vemos Deus, é um Espírito. Deus é Espírito, então nós não vemos Deus. Então a gente tem que acreditar na palavra que está escrito, o que Ele falou. É isso aqui, a presença dEle no nosso meio é a palavra dEle. É a palavra escrita que Ele deixou para nós. Então nós não colocamos a nossa confiança, a nossa salvação na mão de qualquer um, mas colocamos na mão de Deus. Porque muitas vezes você pode estar confiando que aquela pessoa é capaz de fazer o máximo, e às vezes não se salva nem a si próprio. Esse aqui é o problema, né? Porque são limitados. Essa pessoa em quem a gente diz, não, esse ali é máximo, mas é limitado, é humano. Então nós não podemos dizer assim, então aqui eu estou garantido, por que não? Então o que sobra para mim, para você? Eu vou trabalhar para não perder
a salvação que Ele nos trouxe. Porque essa salvação já é certeza. Nós somos eleitos, somos predestinados, destinados de antemão. Somos justificados. Então, nós já somos salvos. Essa é a certeza que, muito embora haja quem esteja criticando, pode dizer assim: ah, esse daí falou que já está salvo. E estou mesmo. Porque essa salvação, Ele entregou para mim. Agora, como eu ou você somos ainda limitados, nós podemos perder a salvação, podemos perder o prêmio que Ele nos deu com alguma atitude que não condiz com a bondade e o amor de Deus. Mas essa salvação já é nossa, nós já somos salvos e libertos. É a palavra que está nos dizendo, e agora quero ver quem que vai desmentir isso. Somos eleitos de Deus, escolhidos, eleitos. Somos justificados, perdoados. Somos glorificados. Sabe o que é isso? É pouca coisa por acaso? Somos glorificados. E glorificar quer dizer canonizar. Vai bem longe, né? Glorificar também pode ser canonizar. Ele já nos declarou santos. Agora, santos e pecadores. Agora, tudo vai depender de nós. Pelo que Jesus fez, Ele já nos tornou santos. E Ele diz: sede santo como eu sou santo. Jesus Cristo fala isso, porque no momento que Ele morreu numa cruz, deu a vida por nós, Ele já nos declarou santos, porque Ele é santo. E o que Ele recebeu, nós recebemos, pela sua vida, pela sua ressurreição. Então, parece complicado, mas não é complicado. E nem aqui ninguém está se dizendo assim: ah, eu já sou santo, tenho certeza que vou para o céu. Se eu não me perder no caminho, eu vou. Não é essa a promessa de Deus? Não é essa a garantia que Jesus nos deu da cruz? Então Ele não valia nada Ele dar a vida por nós? Se não fosse assim, então quer dizer que eu dei a vida e nada importou, nada valeu, porque você jogou tudo fora. Peguei o presente, entreguei na sua mão, você pegou, simplesmente embrulhou e jogou no lixo. Então é esse o conceito que a gente precisa ter, é essa certeza e é essa a posse que nós todos devemos tomar posse disso, que é nosso. Agora a gente fica às vezes ouvindo historinha, né? Não, é assim, nós precisamos complicar tudo de novo. Nós já passamos por esse pedaço difícil, por esse caminho tortuoso. Porque Ele passou por nós, não foi nós que passamos, Ele passou por nós. O caminho da condenação. Ele foi condenado por nós, ele foi crucificado por nós, Ele foi réu por nós. E por que eu vou ficar, que coisa, eu tenho que ficar aqui na minha tristeza, eu estou indo para a igreja todo dia, mas eu sinto uma tristeza de morte, porque eu não sei se eu vou me salvar. Assim não vai, assim é complicado para a gente entender essas coisas. Então não existe confiança. Então nós não somos folhas secas que o vento leva para o lugar. Não somos. A palavra diz que Deus nos predestinou, também nos chamou, também nos justificou, perdoou. Nós somos perdoados. Nós somos perdoados por Deus. Justificar é perdoar. Então é isso que
também nos glorificou. Nos glorificou. Então veja quanta bênção, quanta graça, mas às vezes não cremos em nada disso e por isso desobedecemos. Quando a gente desobedece é que a gente não sabe o que está fazendo. Ficamos tristes, né? Então acabamos deixando a nossa salvação aos cuidados de outros e pensando assim até, um dia quando eu morrer, aqueles que ficam, eles vão interceder por Deus para me salvar. Eu vou fazer tudo para não deixar essa tarefa para ninguém. Eu vou fazer tudo, vou pedir a Deus. Agora, se depois eles verem que eu pisei na bola, aí eles vão perceber, olha, aquele lá precisa de muita oração, porque perdeu a salvação. Mas se eu puder garantir, não pisando na bola, eu vou garantir para não deixar para os outros. Sei lá se os outros vão ter, às vezes vão até lembrar de fazer isso por nós, quando a gente não estiver mais por aqui. Então, é isso que a gente quer ir concluindo essa mensagem, porque é importante a gente pensar nessas coisas tão sérias. E ele, lá na leitura, ele diz, quem poderá condenar ou acusar os escolhidos de Deus? E às vezes a gente vê, tem tanta gente acusando. Fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Como se alguém é juiz dos outros. Eu não quero ser juiz de ninguém. Eu posso até já ter julgado muito. Eu estou fazendo tudo para não julgar, para não condenar. Porque eu já tenho meu fardo que eu carrego, já tenho meu pecado, a minha limitação. Eu ficar julgando o outro porque é pecador, porque é ruim, porque é isso, porque é aquilo. A caneta está na mão de Deus, não está na minha mão. A decisão final é de Deus. Na verdade, a decisão dele é que todos sejam bons, sejam curados. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, é essa alegria que nos dá essa segurança. Se Deus é por nós, então está bom demais. Temos um Deus poderoso que quis se aliar a nós, quis fazer uma aliança comigo e com você, que é que eu quero mais. Se temos um Deus do nosso lado, para que ficar triste, preocupado, correndo para cá, correndo para lá? O que é que eu faço para me salvar? Olha, Deus já te salvou, Deus já me salvou. Agora é só a gente procurar tomar posse e não fazer bobagem. O resto já está decidido. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.